Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez de volta, levando história até você, levando, né, cara, o que tu gosta, as curiosidades da história, né, tudo aquilo que te faz feliz e que te faz apaixonado por história. Se tu chegou até aqui, é porque tu é um apaixonado por história, assim como eu, né, e gosta de assuntos para ter o que falar entre os amigos também. Tu precisa ser professor de história para gostar de história. Tu basta ser um curioso, um cara antenado que gosta de história. E nada melhor do que histórias engraçadas, né? Entender a origem das coisas para entender e gostar mais de história. Como é o caso do título desse vídeo. Se tu chegou até aqui, cara, é óbvio, tu sabe o que eu tô falando. Daquela casa muito engraçada. Que era uma casa muito engraçada, né, cara? Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Tu passou a tua infância toda escutando isso. Eu queria poder botar musiquinha aqui, né, cara, para fazer um fundo musical, mas infelizmente os direitos autorais que eu não entendo direito não me permitem colocar essa musiquinha aqui, mas tu tá cansado de cantar e de escutar essas musiquinhas, né, cara, música de criança. E realmente o Vinícius compôs essa música para duas crianças, né, cara. Eu vou contar quem eram essas crianças e onde fica essa casa tão engraçada, cara, que não tinha teto, não tinha chão, não tinha banheiro, não tinha nada. Essa casa imaginária que fica lá na Rua dos Bobos, né, cara? Essa casa que fica lá num lugar diferente, sim, ela existe, cara. Ela existe, foi construída, só não tá no Brasil. Essa casa, cara, é a Casa Pueblo, fica em Maldonado, fica no Uruguai, né, cara? Nosso vizinho uruguaio, lá embaixo no continente. Lá que o Carlos Paes construiu a Casa Pueblo com as suas próprias mãos. Então eu vou falar um pouquinho, né, da história dessa música. É bem simples e bem rapidinho. A casa, que não existe, que agora existe, que tu sabe, né, que é a Casa Pueblo, as fotos devem estar passando aí na tela, né, cara. A Casa Pueblo foi construída com as próprias mãos, né, cara, pelo artista plástico, né, Carlos Paes Vilaró, deve estar passando aí na tela, né, cara. Esse fantástico, genial artista plástico, cara, que teve com outros gênios, né, cara, como Pablo Picasso. Esse cara é genial, né, cara, genial. E ele disse a si mesmo, se um passarinho pode, né, construir uma casa com seu próprio bico, né, com as suas patinhas, por que ele não poderia construir a sua casa também com as próprias mãos? Então, em 1958, ele começou a construção da sua casa, a sua casa toda branca, com as mãos. E ele acabou em 1960. Tá, Átila, mas o que tem a ver isso com a música? Tem a ver, cara, que o Vinícius acabou ficando amigo, né? Esse gênio, Vinícius de Moraes, ficou amigo de outro gênio, né? Que é o Carlos Paes. E eles ficaram amigos, né, cara? Não tem gênios se encontram, ficaram amigos. E ele ficou encantado com aquela casa que ele viu, né? E ele resolveu presentear as filhas, cara, as filhas do Carlos Paes. Como gênios se encontram, né, cara? Sempre dá coisa boa. Então ele resolveu fazer uma música para homenagear a casa e deu de presente para as filhas, cara, para as filhas, né, do Carlos Paes Vilaró, né? Tá aí, a casa deve estar passando na sua tela e milhões de fotos. Tu vai dar um Google na internet, vai encontrar várias fotos. Então, a Casa Pueblo é a ideia original para casa, né? Para casa que não tinha teto, para casa que não tinha nada, né? Então, se tu for um dia a Maldonado, tu for um dia ao Uruguai, né? Não vai só a Punta, passa um pouquinho de Punta e vai visitar a Casa Pueblo. É bem legal, não é só para quem gosta de arquitetura, que eu li a história na veia, cara. E uma curiosidade muito legal, que o filho do Carlos Paes do Vilaró, Tava naquele avião, cara. Lembra aquele avião que caiu lá nos Andes, o acidente nos Andes? Tava lá no Força Aérea 571. O voo caiu em 13 de outubro de 1972. Ele caiu lá nos Andes, do lado chileno, na divisa do Chile com a Argentina. O filho dele, o Carlos Paes Rodrigues, é um dos sobreviventes, né, cara? O avião transportava 45 pessoas da equipe de rugby, né? Amigos e familiares. O avião caiu, uma infelicidade. É uma outra história. Se tu quiser saber mais dessa história, é claro que tu pode procurar. Vale até um cardzinho pra gente falar sobre a história do Força Aérea 571 Uruguai, né? Um avião uruguaio, né? Que caiu nos Andes. E o filho do Carlos Paes estava lá, ele sobreviveu, né? O Carlos Paes é uma coisa fantástica, né? O Carlos Paes Vilaró, ele disse que até hoje, né, ele morreu em 2014, mas até antes dele morrer, ele disse que esse abraço do filho dele, as mãos do filho dele, ele carregaria as marcas para o resto da sua vida, é de arrepiar. O abraço que ele deu no filho dele marcou as costas dele e ele guardou isso para o resto da vida. Então, o Carlos Paes
não é só um artista plástico fantástico, mas tem uma história incrível envolvendo a história do Uruguai, a história, né, da Força Aérea, a história dos resgates nos Andes. Né? E mais que nunca, Vinícius de Moraes, né, Toquinho, fizeram uma música fantástica, homenageando a Casa Pueblo e deu de presente para a filha, né, desse genial, né, artista plástico uruguaio, Carlos Paes Villaró. Bom, agora tu sabe e a história fica cada vez mais legal. Se tu quiser saber mais sobre a Casa Pueblo, mais sobre o Villaró, mais até sobre o acidente dos Andes e ainda mais sobre a música, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Espero que tu goste dessa curtinha, não é um vídeo muito longo, é para dizer que agora tu sabe de onde é a casa, né, cara? A casa que não tinha nada. Eu tenho certeza que tu vai escutar a musiquinha. Como eu não posso botar aqui, eu posso botar o link da música na descrição e óbvio que tu vai escutar para lembrar, né, da tua infância, para recordar e voltar aquela tua memória afetiva fantástica dos teus tempos lá do ensino fundamental, né? Como a gente dizia lá da primeira série, da quarta série, que era tão legal. Tu cantou isso com certeza na escola. Tu vai lembrar se escutar a música. Espero que tu esteja escutando já aí mentalmente, depois tu bota no vídeo no YouTube. Eu fico por aqui, me segue na história e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!